Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença do Luciano aqui, um dos organizadores do Rock Rio Pardo, festival que particularmente eu sou muito fã, acompanho desde 2015. E como a gente está começando agora, eu pensei, poxa, nada melhor que trazer alguém que nos traga um papo leve, né? Um papo leve e primordialmente de música, que é uma paixão mundial, né? Então, primeiramente eu gostaria de saber do Luciano, como que vocês começaram, em que ano que vocês começaram isso? Qual que foi o intuito de vocês quando vocês começaram? Se foi uma simples brincadeira ou já vislumbravam algo profissional como é hoje? Gostaria de entender melhor a situação, Luciano. Bom, primeiramente, obrigado, Vitor, pelo convite, Iago, por estar a gente aqui, ao João também, que conversou comigo esses outros tempos aí. Assim, a gente sempre gosta muito de vir falar sobre o festival aqui, porque toda a audiência, toda a mídia é sempre bem-vinda, né, para um festival que é de portões abertos. O festival ele começou praticamente porque nós éramos músicos de rock, de bandas de rock, e não tinha... lá não é todo mundo tem garagem para tocar, então precisava de um lugar para tocar. Não queria só ficar ensaiando nos lugares, a gente queria tocar para galera amiga nossa, parentes e tudo mais. E a gente ia nos barzinhos e o espaço era somente para quem gostava de sertanejo, o pagode, que é muito forte na nossa região. E acabou que a gente não tinha como tocar nesses lugares, né? Não era acessível para a gente. Havia um preconceito também do rock, droga, briga, bababá, aquela coisa idiota de sempre. E aí a gente resolveu pegar o ponto que a gente achou mais acessível, ir ao poder público, ir na prefeitura, Secretaria de Cultura. A gente foi, obviamente, de primeira, cagaram pra gente, não deram bola. E como boas pessoas irritantes que nós somos, nós ficamos até conquistar um espaço. A gente ficou batendo na porta de todo mundo lá, até alguém que falou assim, pô, esse cara não para de encher o saco, dá o lugar para eles logo, e assim para de encher a gente. E foi aí que a gente conseguiu um espaço, um apoio para poder começar a fazer. E os primeiros versões do Rock Rio Pardo, lá atrás, foi em sítio, né, com a gente mesmo fazendo uma coisa. Quando a gente viu que a gente queria uma coisinha um pouquinho melhor com uma estrutura, que a gente precisou da prefeitura, a gente conseguiu um espaço, né, num salão lá que a gente fez algumas vezes. E por fim foi que a gente começou a tocar, as bandas de Santa Cruz queriam começar a tocar também, aí bandas de fora começaram a querer vir também, e a gente viu que, opa, agora eu preciso ter um palco, um som melhor. E aos poucos o negócio foi crescendo até que outras gestões da prefeitura começou a ver com mais carinho, né? E, obviamente, politicamente falando, com mais apelo a essa questão. Então o apoio começou a vir com o tempo, mas custou-se ali uns bons anos até ter realmente uma estrutura decente para começar a trabalhar. Perfeito. Quando que foi a primeira edição? 2022. 2022? Não, perdeu, 2002. 2002, aí se vão 2002. 23 anos. 23 anos. Bem, imagino que essa primeira edição foi algo bem roots. Total, Festival, 3 garagem, bandas, total. só parente amigo, e alguns nem foram ainda lá. Então, a gente lembra dessa cara que não foi, a gente lembra de vocês, tá? Então, contava com vocês, cara. vocês não foram, mas deu uma galera legal e aquilo lá era um encontro de amigos praticamente, né? E aí foi desenvolvendo, né? Vamos fazer ano que vem, era sempre anual. Esse foi, e aí a banda de Jacarezinho, eu lembro até hoje que eram bandas de Jacarezinho e Ourinhos. A Ourinhos tem uma banda que não ia tocar, vem pra cá, porque a falta de espaço era recorrente, não só em Santa Cruz, mas na região como um todo, né? Não tinha uma cena rock tão forte, né? E aí, conforme foi tendo uma demanda, aí uma certa vez de tanto bater lá, a gente conseguiu um palco e também uma iluminação pro evento. Agora um som um pouquinho melhor. E ao pouco foi estruturando mais. Agora eu consegui um apoio de um patrocinador e a gente dava com o maior orgulho um pão com mortadela e uma tubaína pra banda, que era isso é maravilhoso. Na época, isso aí era caviar pra gente, cara. É sensacional. E pra gente como organizador era muito legal, né? Poder proporcionar mais coisas para as bandas. Não se pagava, nem pensava em pagar cachê, não tinha como pagar cachê. E o apoio da prefeitura é restrito a uma estrutura, a liberação do lugar e tudo mais. Só que nisso aí tem percalço, então teve assim, quando a gente fazia na pista de skate, que era um dos lugares que aconteceu o festival, a gente teve os vizinhos que reclamavam do barulho. Então fizeram abaixo-assinado, a gente não pôde mais tocar no espaço da pista de skate, que era o espaço lá, por conta dos vizinhos não gostarem. E aí mudamos para outro lugar, e num lugar que a gente foi lá tinha que pedir a rua,
o diretor de trânsito da época, isso aí lá em 2005, por aí, não queria impedir a rua. Então, assim, por um dia de festival não pode pedir a rua, não pode pedir a rua. E se montar a estrutura do palco na praça, no piso da praça, se quebrar o piso da praça, tem que pagar o piso da praça. Cacete. Então, eram muitos obstáculos, né, cara, que iam. Por quê? Porque ninguém tinha a boa vontade de olhar com bons olhos pro festival. Aí era uma coisa de molecada, enchendo o saco, vou... Toca ali e não enche o saco. Acho que assim, é muito o estigma mal. É o preconceito, né? Preconceito mesmo. Preconceito. De assim, é molecada que quer pegar, fazer alguma coisa, mas só quer fazer bagunça. Não chega com nada concreto. Porra, olha o que deu. O que se transformou o festival hoje em dia. Inclusive, eu ia perguntar isso. A gente vai chegar lá atualmente para fazer uma comparação de público, assim. A época lá, você tinha uma estimativa de quanto... Coisa de 300 pessoas, 200 pessoas. Mas já era algo considerável. Não, já era relevante. Quando chegou o ponto de ter palco e tudo mais, você conseguia botar ali 300, 400 pessoas ali. Começou a vir interesse de gente de pôr uma barraquinha para vender alguma coisa, porque viu uma gente, opa, tem fervo ali, eu vou vender uma bebidinha, vou vender uma comida, uma coisa do tipo. A gente se aventurou a fazer cada coisa. Uma vez a gente pegou... parceria, né, com uma empresa de bebidas e botamos lá uns freezer aí para levar o freezer embora depois de cansado do evento. Aí emprestamos uma saveira de um tio meu, botamos o freezer lá dentro. É engraçado que a galera do rock, né, apesar de muita gente criticar, também tem uma galera muito unida. E tinha umas pessoas lá que estavam só vendo, eu te ajudo aí, o cara ajudou a carregar, levar o lugar, descarregar, a troco de nada, só para ajudar, sabe? E foi assim, sempre foi assim, foi tendo apoio das pessoas que o festival foi crescendo. Vai chegando, ajudando de uma forma e depois isso tomou uma certa proporção. Totalmente. Tanto é que vocês... Totalmente. Luciano, e em que ano assim que deu um pulo, uma profissionalização, vamos dizer assim, a ponto de conseguir trazer bandas tops assim para fechar a noite? A virada de chave foi em 2013. Gente, eu posso falar besteira aqui, então eu posso confirmar as datas depois, porque eu sou péssimo para data. Mas são alguns anos já. Eu tô velho, as coisas vão. O Alzheimer vai pegando a gente aqui. Mas 2013, se eu não me engano, foi quando veio a gestão do Dr. Tacílio, que é o atual prefeito da cidade hoje, onde ele viu com um pouco mais de bons olhos, né, o festival. Não que os outros não tenham tido, né, mas houve apoio, mas ali foi um apoio que, sim, que foi crucial para a virada de chave do festival. Onde o secretário da época é o Maurício Saleme, né, um grande amigo nosso, músico também, isso é importante sempre ressaltar, uma pessoa que tem conhecimento do que estava fazendo, onde eles resolveram investir um pouco mais e a gente conseguiu trazer a primeira grande atração, que era o Dr. Sim, né, uma banda de hard rock brasileira, que eu particularmente gosto muito, e ali já teve uma outra estrutura de som, uma outra estrutura de palco, já foi lá para onde era o museu, o espaço do museu da cidade, um espaço bem bacana, grande lá, e mantivemos por muito tempo lá o festival, até que foi inaugurada a UPA, né, que foi muito próximo dali. Aí tem um evento de rock, um lugar onde as pessoas estão sendo cuidadas, né, de questão de saúde, não seria legal. E na época havia esse centro de eventos, né, que é o recinto do José Rosso, que é o Expo Pardo, como todo mundo conhece Santa Cruz, que recebia os eventos lá, mas ficou muito tempo abandonado em outras gestões. E ele reformulou todo lugar, a gente tinha um certo pé atrás com lá ainda, né, por conta de ter ficado muito tempo afastado da cidade e não ter mais eventos lá. E aí a gente resolveu ir para lá, vamos mudar o patamar. E aí foi a melhor coisa que a gente fez, porque lá o recinto nos atende por conta de estrutura de espaço e da formatação do festival, para a gente pensar em várias oportunidades de montar lá, né? Sim. E acabou melhorando muito, mas basicamente a virada de chave foi em 2013. Esse local onde você se referiu agora, que vocês passaram, esse é o atual. É o onde está atualmente. Desde 2013, isso. Então. Mas lá a gente usava, tem um salão lá de eventos que a gente usa hoje como área VIP, antes lá era o palco. A gente viu que jogar o palco para o lado, deixar ali uma área de espaço para os patrocinadores, para as pessoas que buscam conforto no festival, seria uma opção a mais de conforto para o público, de agrado para o meu patrocinador e também de comodidade para o meu público. Eu não gosto de ficar no meio da muvuca, você paga um valorzinho mais em conta e fica no espaço com atendimento de garçom, com bar exclusivo, com banheiro de alvenaria, não é banheiro químico. Então a gente resolveu dar um espaço para o nosso público e para o patrocinador ter mais conforto e aí a gente formatar uma apresentação, que é um espaço que a gente vende também para angariar fundos para o festival e poder fazer as contratações que a gente precisava lá no evento. Entendi. Sempre foi gratuito?
Sempre foi gratuito e sempre será. Enquanto depender de mim, pelo menos. Bacana. A ideia é porque assim, a nossa contrapartida, a prefeitura é a nossa co-organizadora, né? É uma parceira nossa desde o começo do festival. E a contrapartida que o município nos pede é a liberação de entrada do público. Que maravilha. E essa inclusão, porque todas as vezes que eu fui, não foram poucas, tem lá um caminhão recolhendo alimentos não perecíveis. Isso é uma coisa que partiu de vocês, organizadores, ou é um pedido da prefeitura? Não, a ideia do Fim Solidário sempre partiu da comissão. A prefeitura, obviamente, acatou primordialmente. Inclusive, a parceria com a prefeitura, a gente repassa esses alimentos para o Fundo Social. Esse ano vai ser diferente. Esse ano, se eu não me engano, serão repassadas para famílias cadastradas já na prefeitura lá, que estão dependendo de ajuda e tudo mais. Se eu não me engano é isso, porque até então, até ano passado era repassado ao Fundo Social, onde lá as entidades que mais necessitam, né, as entidades têm um contato com a prefeitura, onde a assistência social, onde parece que a entidade X precisa de mais feijão, ali precisa de mais arroz, e vão direcionando. Exatamente. E também já tinha as famílias cadastradas lá, famílias carentes que precisam de apoio. Então vai ser direcionado, sempre foi direcionado a essa questão. E o caminhão ele é gentilmente cedido por um patrocinador nosso, que é o Supermercado São Sebastião. Eles deixam o caminhão lá para nosso apoio, né, de carregar ele lá, e tem nos atendido muito bem. Todos os anos. Tem que fazer um baita de um festival. Parceria tudo. Ajuda. Espetacular. Luciano, e como que funciona, cara, para vocês trazerem as bandas principais? Existe uma comissão, alguma coisa que é discutido? Tem algum critério específico para cada banda, enfim? Quando a gente fez a virada de chave em 2013, a gente sentiu a necessidade de se regulamentar também como comissão. Porque até então eram amigos, né, juntos, e havia as possibilidades das leis de incentivo, né? Lei Rouanet, PROAC e tudo mais, que tentar agariar. Então a gente precisava se formalizar. Então nós formatamos um CNPJ, nós somos hoje uma associação sem fins lucrativos, totalmente regulamentada. Já desde 2013, se eu não me engano, a gente está assim. E aí formatamos a comissão nossa, e a gente viu que na hora de fazer o line, você fala das bandas famosas. Isso, as bandas principais. A gente começou a ver que o principal questão do festival, para ele ter sucesso, para ele ter apoio, é ter público. Né? A gente precisa de um chamariz para ter gente lá, para ter público dentro do evento. E a gente começou a trabalhar nomes que seriam pertinentes ao festival. Então a gente começou a chamar as grandes bandas do circuito. Sepultura, Pitty, Frejá, Nando Reis, CP22 e tudo mais. Então, basicamente, sim, a gente foca nas bandas famosas para formatar as 3 bandas do dia, do final de semana, para daí decorrer das demais que vão fazer parte do line-up. Que tem até uma pequena sinergia. Tem banda de death metal, de rockabilly, teve de tudo lá um pouco. Mas tudo dentro de uma coerência para que acabe sendo satisfatório ao público. Sim. A gente quer atingir todas as tribos mesmo, para justamente não ter a segmentação de que eu gosto de metal, eu não quero ver a banda de pop rock. Você não quer ver? Tem o barzinho lá, vai lá, come um lanchinho, toma uma cervejinha, fica de boa. E fica quem quer curtir o evento lá, né? Então, focado em poder atingir a todos e respeitando o gosto de todo mundo, obviamente, entendeu? Perfeito. Então, basicamente quem está no circuito hoje das mídias, que você vê que vai ter um atrativo público muito bom, a gente chama. E também a gente repara muito nas redes sociais. Então eu acabei de cometer um erro, porque quando eu falo isso, as pessoas começam a encher os comentários de nome de banda lá, não para de notificação no meu celular, vira um caos, mas é isso aí. Isso sem contar os chamados haters, né? Se você não trouxe alguém que isso aí tem pessoa, todo dia, pode continuar brigando lá que não vamos chamar também. Então, a gente procura trazer bandas que agreguem ao festival, não que as outras não agreguem, mas sim, tem bandas que não conseguem trazer um público que você espera para o festival, né? O poder público espera ter gente dentro do evento, o meu comprador da praça de alimentação, ele espera vender para um público grande. Então eu não posso pensar no meu gosto musical, tem que pensar num geral, porque tem muita gente com a gente lá, pessoas que dependem disso. Um festival que gera muito emprego, formal ou informal, temporário ou não, ele gera uma arrecadação muito grande para as empresas e para o município. Você vai começar agora a ver em final de junho, as vitrines das lojas de roupa, elas praticamente ficam todas pretas, porque a galera começa a ir em cima do visual do rock, entendeu? E isso para mim é muito satisfatório, porque mostra que o evento acaba agregando à cidade. Fora o tanto que movimenta,
em várias questões. Então, mas voltando à pergunta, eu vou devagando, se vocês não me cortarem, eu vou falar. Não, é assim mesmo, a ideia é conversar e terminar do jeito que eu falo demais, festival eu animo, eu vou falando até não parar mais. Mas é basicamente isso, é ver o que está no hype hoje na área de bandas. Os grandes medalhões também ainda fazem diferença, que é uma coisa que me deixa até um pouco assim, encanado. Até quando eu vou ter que trazer medalhão para o festival e as bandas novas não estão surgindo? Né? Isso é uma coisa que me preocupa bastante na cena. Acho que é muito assim, né? Muito sopesar gostos, né? Sim, porque se eu for pensar no meu gosto, bicho, eu trago Sepultura todo ano. Sabe? Eu amo Sepultura, acho uma banda foda demais. Infelizmente vai parar agora, né? Mas a gente tem que voltar para um lance que a gente agregue de tudo. Né? Mas tem muita gente que você não vai ter banda pesada. Não, vai ter. Nas regionais eu tenho bandas de peso ali, tanto quanto outros famosos. Tão boa qualidade quanto. Sim. Vai mais do seu gosto, né? Então, assim, a gente quer tentar agregar o máximo possível de bandas lá, mas desde que eu consiga formatar um público bacana também. Por falar em Sepultura, acho que talvez tenha sido a banda mais... Como que eu posso dizer? Que tem um viés mais internacional que vocês já levaram, sim, né? Justamente porque acho que os maiores fãs de Sepultura são, de fato, os estrangeiros, né? Sim. Acho que talvez tenha sido a banda mais satisfatória que você já trouxe. Sim, particular teu. Particular meu não, porque apesar de ter sido um dos shows que eu mais gostei, até um pessoal sempre fala, quando vocês vão trazer uma banda gringa? Eu falei, eu já trouxe. Sepultura tá ali. Exatamente. A comissão já trouxe Sepultura, então uma banda nacional eu já tive lá. O Angra também já teve lá, né? Mas assim, de caráter pessoal, eu realizei o meu sonho, que foi trazer o Paralamas de Sucesso. Eu sou muito fã. Sou baterista, Barone para mim é minha referência desde de criança, e trazer ele foi bem emocionante para mim, sim. Foi um sonho que eu realizei. Massa. A parte boa de ser um dos organizadores é você conhecer o pessoal que você traz, né? Mas essa aí é o que todo mundo fala. Todo mundo quer trabalhar no Rock in Rio Party porque acha que vai conhecer famoso, vai ficar conversando, cara. Não dá tempo. Não dá tempo. É tudo muito corrido. Você tem um espaço de tempo muito pequeno. E às vezes você tem decepções também. Porque às vezes o cara não é o que você imaginava. Ou às vezes o cara é muito mais legal do que você imaginava, né? O Humberto Gessinger mesmo foi uma pessoa que produtores me falaram, complicado ali. Cara, com a gente ele foi extremamente educado, muito bacana. Atendeu as filhas de um organizador nosso lá do Alessandro, que é muito simpático, sabe? Então, assim, o que pintaram pra gente não foi o que a gente encontrou lá. Espetacular. Legal. Mas tiveram alguns também que não foram tão legais. Então, tão receptivos. Aí não convém falar. Luciano, e a questão das bandas de garagem, cara? Isso que eu ia perguntar. Vocês têm uma comissão que recebe vídeos de quem quer tocar no festival, isso, né? É feito também curadoria, né? Uma curadoria disso daí, como que... A gente sentiu a necessidade, como começou a vir muita banda atrás da gente, só que assim, direto, pipoca no celular, alguém mandando mensagem, que conseguiu contato com alguém de outras bandas, você não quer tocar tal, para eu guardar todo mundo aqui fica muito complicado. A gente montou um cadastro online, que está no nosso site oficial, é um Google Forms bem comum, bem tranquilo de preencher, onde a gente foca principalmente, e aí atenção para as bandas que queiram tocar, em vídeos ao vivo. Pode ser produção dentro do estúdio, desde que você tenha performance ao vivo, porque vídeo de clipe gravado é legal, mas mascara muita coisa. A gente quer ver como é a banda ao vivo, né? Acho que é mais justo que com as demais bandas que se preocupam em dar esse tipo de material. Então, assim, eu tenho material de banda em estúdio, porém foi gravado tocando na real, entendeu? Com edições, mas tocando na real, é mais fácil pra gente. Então a gente pede que esse cadastro seja feito através do formulário. Muitas coisas que a gente procurando, às vezes a gente sempre é abordado, até ver o conteúdo de bandas legais, a gente sabe que agrega ao festival. A gente, essa banda seria muito bom ao festival, né? Eu lembro até hoje a The Woods, uma das bandas que no fim tinha um cadastro, eu fui descobrir depois que eu fui ver o formulário. Mas a The Woods, que é uma banda de Franca, eles tinham uma roupagem muito legal, assim, chapéu, colete, tudo alinhado. Eu assisti esse show, cara. Esse show foi do caralho, cara. Foi uma pena, só que o guitarrista ela teve um problema na pedaleira dele. Tem uma hora que eu falei assim, joga fora da pedaleira e toca direto na caixa lá e foda-se, sabe? Vambora. Porque o tempo corre, né? 1 hora cada banda só. Mas coitado, ele tava querendo fazer a melhor performance possível, ele regulou. Só que eles tiveram 20 minutos a menos de tempo. Nossa. E foi uma das bandas que mais agradou. Cara, foi espetacular. Salvo engano, foi a primeira, não foi? Não, ele foi a terceira banda do dia. Todas têm 1 hora até os principais? Não.
Não, o principal tem que ter. Não, é que uma vez eu fui no do Cachorro Grande, eu não sei se eu tava muito feliz, bêbado também, porque passou rapidão, assim, foi. Foi nesse dia que o amigo nosso se perdeu lá. Então. A gente deve procurar ele dentro do poeiro. Foi muito bom o show dos caras. Eu julgo dizer pra você que você estava muito bêbado. Sabe por quê? Vou falar ainda. Porque além do show ter sido de 1h30, houve uma queda na energia do palco. Eu nem lembro, então. Demorou acho que uns 15 a 20 minutos pra voltar. E quando voltou, eles continuaram o show até o final. Você Então, lembra disso? olha lá. Pra mim, na minha cabeça, tocou 5 músicas, cara. Não sei. Não, foi muito bom mesmo, cara. Foi muito bom. Foi o que eu lembro, né? Foi não dava Inclusive, o mesmo ano que veio o Nando Reis, que vai voltar agora com a gente esse ano também. Ele Foi o primeiro show do Nando Reis com a gente Foi lá. domingo, daí o Nando Reis. Foi domingo já, foi domingo. A gente sempre deixa, o pessoal briga com a gente. Vai ser domingo de novo, né? Vai ser domingo de novo. O pessoal sempre briga com a gente que vocês põem a banda mais legal no domingo, a banda mais famosa no domingo. É lógico, porque o domingo que é o dia mais difícil de lotar, eu preciso lotar. Exatamente. Eu tenho que pensar no meu parceiro da alimentação, do tiozinho da pipoca, de pipoca. São várias coisas a se pensar pra você colocar a banda no dia, né? Não é a gente não simplesmente escolhe porque a gente é vontade, chato, porque a gente quer ser cuzão com alguém. É uma questão de pensar no festival como um todo. Eu tenho pessoas que dependem da gente lá. O meu parceiro, ele paga um valor ali para estar lá e lucrar. Eu preciso que ele lucre lá. Mas então você está pensando em dinheiro. Não, eu não penso no dinheiro. Eu penso em trazer uma satisfação para o meu operador dentro do festival, porque ele te ajuda a sustentar o festival e a trazer a banda que você está indo lá curtir. Exato. É isso que a pessoa tem que entender. Entendeu? Eu não vou poder agradar todo mundo. A comissão não consegue fazer o que o Iago quer, o que o Vitor quer, o que o João quer. Eu não consigo chegar de um em um. A gente faz pesquisa, a gente elabora dentro do que as pessoas chamam. Tem o Fresno e o Di Ferreiro, teve até uma discussão na comissão, que tinha gente que não achavam eles relevantes. Mas outros achavam. Então, assim, é uma das bandas mais pedidas. A gente vai trazer ou não vai? Tem que trazer uma hora, vai ter que chamar uma hora. Clamor popular. E foi super bom. Foi um puta show com um apelo, foi um show super legal da entrega deles. Inclusive, o Di Ferreiro me surpreendeu bastante. Eu não esperava o show que ele entregou. E foi um show muito massa. Então, isso aí fez toda a diferença, no final das contas, para você ouvir também parte do público e trazer isso em referência a você. Então, você tem que fazer um jogo de muitas coisas. Então, desde as bandas regionais, elas são pensadas no festival. Eu, particularmente, quando eu vou selecionar algumas coisas das bandas, eu vejo muito esse lance do diferencial, né, de trazer bandas que vão querer. Essa roupagem da banda do The Woods de Franca, ela era muito fora do que eu costumo ver na região nossa. Então isso aí faz muita diferença. Igual quando a gente trouxe vamos ouvir a Big Band, que é uma banda de Assis, que infelizmente eu soube que acabou até, mas eram 9 pessoas no palco. E só autoral e meio que ska, então tinha metais na banda também. Porra, não era uma banda, era um bando. E olha que legal, como era Vamos Vovó Big Band, tinha uma vovozona que era tipo esses bonecos de Olinda, dadas as proporções, não aqueles gigantes, mas um pouco menor. Mas isso aí pela galera, então tinha gente tirando foto com essa vovozona. E eram músicas autorais. Foi acho que a primeira banda de música autoral que o público pediu bis. Então assim, vale a pena trazer essas bandas, né? Principalmente banda autoral. Sabe o que eu acho muito legal, só cortando, o que eu acho muito legal dessas bandas, talvez que eu mais curto do que o show principal. Eu falo por quê? Porque você não sabe o que vai vir. É exatamente isso. Daí você fica, terminou uma, foi massa pra caramba, tá lá tocando Ramones cover, show. Aí daqui a pouco, será que vai vir? Aí daqui a pouco entra um negócio totalmente diferente do que tinha antes. Então, surpreende. Surpreende. É isso daí. É muito massa. Você sabe. Você vai ouvir, né? Você vai esperando ouvir aquilo lá. Se ele não tocar o que você está esperando, você sai decepcionado do show. Agora, as bandas regionais, principalmente as autorais, elas te surpreendem demais. Teve uma banda chamada Rose, de Ribeirão Preto. Desculpe se eu não lembrar o nome da cidade da banda agora, mas é uma banda assim que me lembrava muito Red Hot Chili Peppers, só com autorais em português e, cara, fizeram um show sensacional também. E que lá, você não espera nada, entregaram muita coisa, sabe? Muita coisa. No ano passado, mano, eu lembro que na FETEX estava tendo um showzinho ao vivo lá no... como é o nome daquele? Senta aqui, mano. No bar. Ele tá sempre... O João é o Louro José do negócio. Do Bar Barril, mano. Tinha um negócio lá do Bar Barril, lá na FETEXas lá. E tinha uma banda, mano, chamada, às vezes você até conhece, chama Francine Blues Band. Fran, sim, lá de Santa Cruz. Véio. Nossa, que da hora, velho. Aonde que tá? Na FETEXas. Tinha o Bar Barril montou um espaço deles lá, né?
Aí todo dia eles colocavam uma banda de rock pra tocar. Cara, isso Aí é a gente tava indo massa. comer lá. Nossa, mano, eu tava até esquecendo de ir lá trampar pra ficar ouvindo a banda lá, mano. Que da hora, velho. Cara, isso é- A mulher ela sai no meio tocando guitarra no meio dos outros. Tá, assim, cara, foda. isso é muito massa. É espetacular isso. Luciano, e essas bandas de garagem, cara, vocês fazem um misto de banda que faz som autoral com Sim. banda que faz cover? Vocês procuram? A gente procura equivaler, né? Equivaler. Fazer uma equivalência delas lá. Tanto metade banda autoral, metade cover. Uhum. Porque assim, muita gente. Bandas autorais, as pessoas que gostam de banda autorais reclamam que a gente põe cover. E esses que gostam de cover reclamam que a gente põe autoral. É duro, né? Então Agradar assim, todo mundo, né? não vai agradar Não todo mundo, vai. não vai. Então assim, o que a gente faz é um meio a meio, né? Uhum. Até porque a comissão, todos nós temos bandas covers, né? Então a gente gosta de ter o cover ajuda também a trazer público. Mas os autorais vai ter sempre nossa abertura porque a gente quer Incentivar, cara. que aqui eles tenham oportunidade. E a janela tem funcionado. A gente tem visto aí legal. cada vez mais por próprio feedback das bandas regionais autorais que eles têm conseguido abrir outras frentes por conta disso aí. De que veio até gravador atrás para poder da hora. um selo querendo gravar o produto, porque o show são muito legal. Que da hora. E a gente conseguiu agora, do ano passado para cá, a gente fez a estreia da transmissão online do festival e a filmagem nos telões de LED. Isso aí foi assim, outra virada de chave muito forte do festival. Muita gente pedia, né, os painéis de LED pra gente pôr lá a Ficou transmissão. muito bonito. Mas é muito caro também, viu? Imagino. A gente sempre segurou por conta do orçamento ser muito grande. Mas assim, foi uma hora que a gente vai ter que pôr também. E a gente conseguiu uma empresa de transmissão muito boa lá de Bauru, que está com a gente lá, do Luizinho, tem um abraço para ele, que é parceiraço nosso. Uma qualidade assim, muito acima da média, nível assim, multishow, transmitindo grandes festivais. Eu sei que eu sou suspeito de falar, mas realmente é muito bom. Quem quiser é só ir no canal do Rock Pardo lá e ver que a transmissão do ano passado ficou muito boa. E assim, das bandas regionais para as bandas famosas, a diferença não é zero, porque a qualidade está sendo muito variada. E isso aí acabou dando também um material pronto para as bandas poderem se apresentar em outros lugares, né? Porque hoje quem tocou ano passado, minha banda tocou ano passado, a gente tem um material muito bom para apresentar em lugares que queiram ter uma referência da gente tocando. Então isso aí acabou trazendo, então a janela funciona muito e o material que a gente entrega para a banda é um material de muita qualidade, né? Acabou tendo uma condição muito boa. Considerando, você mencionou aí que o painel de LED é bastante caro. Como que funciona a questão de patrocínio? Porque é interessante para vocês, imagino, trazer mais patrocinadores. Sim, nossa, é fundamental. Então vamos deixar aqui, né? Vamos abrir essa janela aí também Por para você favor, falar quem tiver interesse em patrocinar o festival, ainda dá tempo, tá? A gente parcela, a gente faz crediário aí, a gente faz 1000 condições aí, mas nós temos algumas cotas de patrocínio, né? Que a gente tem destrinchado já tudo que aborda de mídia. Nós temos ações comerciais que podem ser feitas no festival, ela é pré-avaliada por nós, o patrocinador vem, fala qual é a ação que quer fazer, ele é pré-avaliado por nós e nós passamos o orçamento depois para eles. E também o fundo de stand para as pessoas que quiserem vender qualquer coisa que não seja baseada em alimentação. Porque alimentação é a praça e, graças a Deus, a praça nossa a gente sempre vende muito rápido e sempre está com fila de espera. E de muita qualidade, inclusive. Bom pra caramba, Muito obrigado, mesmo. gostamos disso também. Agradar ao público. Continue assim. Pode deixar. E aí, então, a gente tem esses espaços de stands, né? Que hoje estou com vários concessionários de veículos que estão lá com a gente. Eu tenho uma empresa de joias de aço, né, que está lá com a gente também. Vendeu muito bem ano passado, teve um feedback muito positivo dele, esse cliente meu também lá. E temos algumas poucas vagas abertas ainda para poder pôr stand, né? Hoje tem uma negociação, eu ainda não posso abrir, mas com uma grande marca de guitarra nacional para ter um stand deles lá. E talvez a gente consiga ter uma surpresa mais legal desse ano, assim, na questão de stand, para ser uma ativação da marca lá dentro. Que legal, cara. Nossa. E quem quiser é só entrar no DM do Instagram, chama nós lá pra conversar. Que massa, cara. Luciano, qual que foi o maior público de lá? Em qual show? Até hoje o Capital Inicial foi o maior recorde de público. 2022? 2022. Foi o pós-pandemia, né, galera? Que quer muito sair de casa. Ficou quanto tempo? Sem 2 anos? Ficou de 2019, não, 2020 a 2021. 3 anos. Aí nós fizemos lives acho que 2020 e 2021 a gente fez lives do festival. Para não perder e manter o negócio em aberto. Até para dar uma força para os patrocinadores também, né? Não, força para a gente, porque a gente em 2019 a gente chegou a lançar, né? A gente lançou Dead Fish, o Jimmy the Rats
Paralamas e Detonautas na Line. E veio a pandemia. Em abril a gente foi proibido de fazer eventos. A gente teve que encerrar e aí tinha assim, aí tem as coisas que eu falo de parceria tudo, né? Eu fechado com o designer, ele soltou arte e tal, e a gente ficou em débito com ele. Porque daí sem festival não te monetiza. Por isso que eu falo que todo ano é uma interrogação muito grande, que se a gente não tiver, o festival acabou, não vai entrar mais dinheiro. É aquilo lá. Então as contas têm que ser pagas naquele momento. E quando veio a proibição dos eventos, a gente falou, ferrou, porque agora a gente não tem como fazer. A gente tinha contratado um monte de coisa e o que vai fazer? A minha sorte é que o que foi contratado a gente conseguiu cancelar. As bandas entenderam que o cancelamento não foi por culpa nossa, era uma questão de uma pandemia, né, no mundo todo. E só o designer nosso, coitado, o Nilo, um abraço pro Nilo, coitado, ele segurou a bronca por 2 anos com a gente do orçamento dele. A gente não tinha de onde tirar o valor e ele, parceiraço, segurou. A gente fez as lives, veio um dinheirinho e falou, Nilo, tá aqui, grão por grão, pra você lá. Eu agradeço também, Nilo, porque eu sou muito fã do festival. Então ele ajudou bastante a gente nessa questão. Então houve esse lance das pessoas entenderem o nosso momento, o momento que o Brasil vivia, o mundo vivia, né, naquela época, e conseguimos fazer as lives, trazer um entretenimento para as pessoas, né, fazer o show das bandas, todas as bandas que também ajudaram a gente lá, boa parte era da comissão também, que todos são músicos, né, mas a gente conseguiu fazer umas versões online e ter patrocínio, ter visualização, foi bem bacana as bandas tocando com a gente lá. Legal, deu para segurar a onda. Deu para se divertir em casa de uma maneira mais segura. Luciano, e no que se deu a abertura do festival para sexta-feira também? Foi algum clamor, pessoal, ou vocês mesmos estavam querendo dar esse up também? Por mim, ficava um dia só. Dor de cabeça. Não, tô brincando. É assim, quando a gente fez a versão em 2013, já partiu do prefeito, assim, ó, a gente tem que fazer mais um dia, porque um é muito pouco. Era só no sábado? Era só no sábado. Só no sábado. Era só no domingo, se eu não me engano. Só no domingo? Alguns foram só no domingo. Teve um tempo Variado. que eu fiquei afastado do festival, mas acho que era no domingo e daí foi sábado. Sábado e domingo fazer os dois. Acho que era domingo, porque no sábado a gente vai confrontar com balada e tudo mais. A gente vai ter mais apoio domingo, porque domingo é um dia meio morto, ninguém faz nada. Meio né? família, né? E aí a gente começou, veio essa questão do prefeito falar, vamos fazer mais um dia e tudo mais. Eu falei, bom, tendo apoio, vamos embora. Se quiser, tô lá. E aí a gente viu a necessidade de ter o terceiro dia, porque ele estava trazendo 3 grandes nomes do rock, você consegue ter mais apoio e tudo mais. Porque você contrata uma estrutura, a estrutura já é cara. Um dia a mais ou não de locação, para detalhe de estrutura assim, de palco, não muda nada o valor. Então, como compensando você fazer mais um dia. Aí teve o apoio da feitura, montou, então ficou em 3 dias. Agora 4 não vai rolar. Eu já ia perguntar, você tem perspectiva aí de 4 se rolar, eu já não faço mais parte, porque eu não aguento, gente. Caramba, cara. Dor de cabeça monstra daí. É uma dor de cabeça que a gente gosta, mas ainda assim é complicado, né? É um festival, você tem uma responsabilidade muito grande, porque são 10 mil pessoas por dia passando pelo evento, cara. Não é pouco. A cidade tem 45 mil. Eu tô pondo 30 mil por edição no festival. Então a gente tem que se preocupar muito com o que você está trazendo para o público, está fazendo para as pessoas. Não é simplesmente fazer o show e tá lá e se vira, não. A gente está lá às 7 da manhã, recebendo banda, recebendo material, fornecedor. Isso que eu ia perguntar, dá tempo de curtir tanto quanto dá? Não, lógico que não. Não dá pra curtir, né? Nem um pouco. Não. Porque é muita... O Angra, que era uma banda que eu queria muito trazer também, eu não vi um segundo do show deles, cara. Isso é foda, né, cara? Não, mas faz parte, você tem que estar disposto. Por isso que eu falo, as pessoas, todo mundo fala que quer ir lá trabalhar. Quando as pessoas querem ir lá e vão, e vê que não é um parquinho de diversão, ela cai na real. Não, você não tá lá pra brincar. Você não tá lá pra... Não dá nem pra tietar, né? Assim, dá pra ver show? Dá pra ver show, se você se permitir. Eu sou muito pilhado, eu não consigo ficar de boa. Porque a responsabilidade é sua, né, Exatamente. Cara? Na responsabilidade ser toda nossa, você tem o produtor o tempo todo em cima de você. Você tem que saber que quando acabar o show, vai sair a banda, não pode ter ninguém lá, você tem que ver um todo. Por mais que sejam 14 pessoas na comissão, cada um num setor... Você tem que conversar bem, né? Você tem que conversar bem, porque às vezes o cara está resolvendo uma bucha lá, você tem que cobrir ele em uma outra situação. Mas sim, eu estou falando isso, não é um absurdo, mas quando você fala bem curtir, é estar lá relaxado, sim. vendo o showzinho, curtindo. Eu não Tomando consigo teu fazer. show. Eu não consigo.
Eu entrego a banda no palco, o meu trabalho, né? Como eu sou produtor do palco, eu entrego a banda no palco, eu vou na frente para ver se o som tá bom. É uma coisa que eu falo que até eu não consigo mais ir no festival por ti, porque eu vou no festival, eu fico olhando o som. Parte técnica, né, cara? A parte técnica, quem que tá na mesa de som. Né? O que o cara fez que eu posso usar aqui? E o show tá lá, e eu Nem tá, nem tô mais vendo. Porque eu estou condicionado a ver essas coisas. Tá com retorno, blá, 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 isso aqui quantas tá pessoas certo. tem, como é que tá a segurança, tem segurança aqui. Coisa que o cara está preocupado, eu estou preocupado com o festival do outro. Porque isso é uma coisa automática minha. Eu sou muito sistemático essa questão da estrutura. Então eu fico vendo o que eu posso melhorar, o que tem de errado no show, o que tem de certo, o que está ali. Talvez seja por isso que seja tão bom, né? Que bom. Tem alguém melhor. Tem se responsabilizando e fazendo tudo para dar certo. Mas assim, você tenta curtir dentro de um propósito. Em alguns momentos que tudo deu muito certo, você consegue ter uma tranquilidade de ver. Tanto que assim, as fotos que eu tenho do festival nunca são fotos que eu paro e tiro. É sempre alguém que o meu fotógrafo, que o Maza, que é meu parceiro, ele tira a foto minha e fala, tira uma foto sua. Eu vou, valeu. Eu tenho um registro do dia. Você não vai pegar a sorte de tirar uma selfie. Sabe? Assim. Nem pensa nisso, cara. Tem vez do artista estar lá, eu não tirar foto com o cara, sabe? Porque eu tô fazendo outras coisas e tudo mais. E como eu tenho o meu contato direto com o produtor da banda principal, eu acabo ficando um tempo todo sempre estando ali, alinhando com ele as coisas. Porque tem o trabalho lá é extremamente organizado dos caras, sabe? Uma coisa muito doida. É o horário que vai passar o som, é o horário que o cara vai ficar lá, tem um horário X de ficar lá, fica mais que isso aí já compromete o trabalho dele, que o artista deve ser bem exigente também. Então, a hora que a van tem que estar lá, a hora que tem que liberar a van lá, a van vai ficar. É muita coisa. Entendeu? Então, eu não consigo desligar disso. Não dá. Eu fico pilhado mesmo. Parece que eu tô falando aqui uma coisa que me aborrece, mas não, eu amo isso tudo. Mas que faz 23 anos, né? Tamo lá. Vamos ver até quando a gente aguenta. Já que você tocou nos bastidores, uma coisa que chama muita atenção, não precisa nem citar nomes. Mas já teve. Vai pôr mais lençóis. Mas já teve algum artista que teve um pedido muito que você considera esdrúxulo, cara? Não, cara. Isso daí é muito tranquilo. Isso aí que a gente vê no Rock in Rio da vida lá é uma coisa que mais merchan da produtora da banda do que do artista em si. Esse lance de 300 toalhas, rosa, caramba, 4, é os negócios que acontecem no Rock in Rio da vida, porque os caras fazem uma coisa meio que de graça, né? Aqui com a gente, assim, já teve um artista que uma vez ele pediu uma cerveja de morango da PQP lá, que a gente não achou aqui na região. E a gente falou, a gente não consegue atender esse pedido, pode substituir por outra coisa? Falou, não, então eu compro aqui e você me reembolsa aí. Eu falei, que reembolsa o cacete, não. Nem a pau, cara. Que traga, cerveja de morango. Exatamente. Não, era um negócio muito esdrúxulo mesmo, cara. Mas assim, não ao ponto assim, de achar absurdo, mas era uma coisa que você não conseguia encontrar aqui na região. Você encontra lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde eles estão. Mas o que me deixou puto foi querer que a gente fosse atrás aqui, ela pegasse e reembolsasse. Eu falei, não, tá ganhando puta uma grana, um camarim lotado de coisa. Eles nunca consomem tudo, sobra um monte de coisa lá. Não vai não. E teve algum artista que falou, puta, cara, qualquer coisa que entregar pra ele tá bom. Cara, teve muita gente de boa. Os caras não tem, só tem cachorro grande. Esse aí tá bom. Foi um cachorro grande, cara. Foi muito tranquilo lidar com eles. Cara, de boa. Muito de boa, muito simpáticos. Nossa, foi o final ali. O pessoal do Capital também foi meio bacana com a gente. Charlie Brown, eu acho que talvez o Charlie Brown foi a banda mais carismática que foi lá até hoje, sabe? O Charlie Brown tem uma passagem muito interessante com eles, que a contratação de um show geralmente ela vai de 1h30, 1h45, máximo 1h45. Eles fizeram um show de 1h30, estava no contrato. Aí eles descem do palco e viram para mim assim, a gente quer tocar mais, cara. Como é que tá o Alvará? Eu falei, foda-se o Alvará. Medo do cacete. Depois a gente vê. Ele falou, não, verdade. Subiram e tocaram cara. 2h30 pra gente. Nossa, cara, de tanto que eles gostaram do festival. Que massa, velho. Da hora, velho. Então isso aí faz valer a pena. Isso é massa, Isso vale a pena. Essas conversas minhas com os produtores, eu sempre estou encanado de perguntar, né, o que eles acharam do festival. E o produtor da Pitty, que é o Guilherme, ele ficou muito amigo meu também, e no primeiro show dela aqui, eu fui conversar com ele e falei, vocês gostaram do festival e tudo mais? Ele falou, vou te dar 2 situações que você vai gostar. A primeira é que tá aqui eu não vou lembrar agora o nome dele, o empresário da Pitty. O empresário da Pitty só vem em show dela, quando é João Rock, Lollapalooza, Rock in Rio, e ele fez questão de vir conhecer o festival de vocês. Aí ele me apresentou o cara lá, o empresário dela, muito simpático também, muito bacana. Ele rasgou o elogio pro festival, deixou a gente bem feliz. E eu pedi da Pitty, a Pitty tinha gostado. Ele falou assim, te responde em 5 minutos. Aí eu não entendi muito bem, né, mas beleza. Aí ela desce do palco, olha pra ele e fala assim, isso aqui tá do caralho, e volta pro palco.
Aí começa e puxa uma outra música. Ele falou, você me perguntou se ela gostou? Ela só canta essa música extra no show quando ela gosta demais da galera. Massa. E ela tava fascinada no público. Ó, né? chega a arrepiar na hora. Ela tava fascinada no público e o público entregou pra ela uma coisa que ela não esperava e ela fez um baita show. Nossa, que doideira. E teve o Jimmy do Matanza também, chamou a gente lá no camarim pra elogiar o festival, porque ele faz um festival que é o Matanza Fest, né? Não sei se ele faz ainda, mas tinha esse lance do Matanza Fest que ele fazia em São Paulo. E no palco, no meio do show, ele parou pra fazer um discurso sobre o festival lá, que faltou chorar lá, porque você não espera, né? O artista te dar um retorno desse, assim, do nada, né, cara? Um baita feedback ao vivo. Um baita hein? feedback, Ao sabe? vivo e gravado, né? Então isso aí são coisas que, no final, fazem valer a pena, cara. Não por conta de ego, mas por saber que todo aquele empenho, aquele tempo que você tá longe de família, de filho, de esposa, tá sendo recompensado com uma boa entrega. Cara, mas o que eu vejo lá é muito massa mesmo, porque você vê gente de todo jeito, cara. Você vê pai com um filho pequeno, vocês colocaram o parquinho, não sei quando foi. A Área Kids, né? Qual A Área foi Kids, ela essa- já era um pedido muito recorrente dos pais, né? Que queriam um socorro, poder curtir o show, sem ter que ficar olhando a cria, correndo pra lá e pra cá. Se eu não me engano, a Área Kids, ela veio em 2022 já, que depois foi a volta. pós-pandemia. O pós-pandemia já teve alguém pra... É muito legal isso, cara. Você vê assim, gente que vai lá pra tomar cerveja, tem gente que pra encher a cara mesmo, tem gente que vai lá pra tomar uma cerveja, ficar com os filhos, ter um momento diferente, né? Porque, Sim. cara, o que mais tem é evento ali com outros tipos musicais, não Sim. rock. Sim. Então ali você vê que cara, não tem você vê a questão de briga. Eu não vi, eu Sim. nunca vi pelo menos. Briga. Cara, todo mundo se dá bem, Pois cara. cara, eu acho Não que tem- isso é muito pelo estilo de música, velho. Eu acho que isso Não é tem muito treta, seletivo. cara. Porque você pega, não falando mal, mas também. Mas já você falou. pega, Vai falando, né? Cara, pô, é difícil. Por exemplo, pega um evento sertanejo. Que dia que não tem treta? Pô, Ou você dá que- uns barrão não é? ali, dá do Ou o nada, cara mexe com a sabe? tua mina, ou. Enfim, qualquer BO. Cara, às vezes você pega esse negócio de rock, como você me falou, não que não tenha, não que é impossível acontecer, mas é muito mais difícil, eu acho. E Muito mais seletivo. É o que você falou, cara, é o cara que vai lá com a mulher, com o filho, Mas que quer ter um momento de esse boa. lance do festival também, João, a gente não esperava que virasse um festival família como ele virou. Isso sim, já estava assim nesse line de 2018 pra cá, já tava assim. eu comecei, essa é a coisa que eu falo, às vezes eu deixo a banda, você me vê no recinto, é o Luciano Fiscal, eu tô olhando tudo, olhando cara. tudo. Cabeça milhão. Cabeça milhão, então eu tô olhando tudo assim tal, e aí eu comecei a reparar, né? Olha aqui uma família, olha ali, o cara esticou um lençol, tá sentado com o filho, com o lanche, Sábado piquenique, à tarde, sábado à tarde, domingo à principalmente, tarde, é muito mais recorrente ainda. Eu falei, porra, eu comecei a olhar uma cena desse, o pai com o filho, com a esposa ali. Sossegado. De boa. Uma cena tão bonita de ver, Vejo sabe, muito cara? casal de idosos também, cara. Isso eu acho muito Muita bacana. gente mais cara. velha também lá. Mas a família é um negócio que a família pega muito em mim nessa questão do cara tá com um filho pequeno lá. Pô, o cara podia estar no parquinho ou num show um pouco, tipo, o cara tá lá e tem um Mas você thrash vê- metal destruindo lá na hora. É muito engraçado isso, porque não é uma banda... Não patati patatá. É, exatamente. Aí você vê a criança, porra, extasiada lá. Você mas- vê a tranquilidade com que os pais ficam ali. Não estão a todo momento, caramba, será que meu filho não vai ser raptado, vai ser pego por alguém? Falando das bandas regionais, o Slipknot Cover que foi lá ano passado de Marília, o meu amigo Marcos, né? Eu sabia que a banda ia ser muito legal, né? Por conta da indumentária que eles usam lá. Cara, ele fez um sucesso pro infantil, cara. Muito. Teve umas crianças que ficaram com medo, né? A sobrinha de uma amiga minha ficou com medo, tadinha. Mas a maioria da molecada, assim, 7 anos mais, ficou pirada. E os caras tiveram que descer do palco lá fora para atender de uma fila gigantesca de foto e autógrafo. Agora isso é eu muito fiquei massa. imaginando, cara, esse momento margarina, propaganda de margarina, eu cara. tocando pra pauleira ali, não combina, não casa, né? E isso daí é muito legal, porque você tá com uma banda de quase um thrash, né? O Slipknot, um hardcore pesadão, e os caras estão lá, carismático, dando risada. Criança jogando bolinha. O Márcio, que é o guitarrista, amigo meu da banda, ele falou, cara, vocês proporcionaram pra gente uma coisa que a gente nunca viu na vida. A gente deu autógrafo para as pessoas. da hora, velho. Pessoas pedindo foto, crianças pedindo foto. Aí tem que ser a máscara, tem que ser o personagem, sabe? Então, por isso que esse tipo de coisa, por isso que é legal ter banda cover, mais que a banda cover que é o cover mesmo do negócio.
Porque isso aí chama atenção. Isso daí, um moleque de 10 anos aí, ele pira ao ponto de quero tocar instrumento, quero correr atrás disso aí. Totalmente. Você ajuda a cena a ter o evento, entendeu? E é isso que eu falo, você tem que pensar num contexto geral, de tudo, do cara que está vendendo lá, do cara que está trabalhando lá, do cara que está assistindo lá, porque isso, se o festival poder tocar essas pessoas em algum momento, em algum ponto da vida deles, da consciência deles, que incentive ali, o moleque, vou aprender guitarra porque eu achei do caralho, vou aprender bateria porque eu achei massa, vou aprender a cantar porque eu sempre quis cantar. Ou até quem já faz isso e fala, pô, se o cara tá lá, e aí, vamos montar uma banda também? Você incentiva a galera a sair da garagem e ir pros palcos. O que foi que aconteceu com a gente? A gente cansou de reclamar na internet, igual muita gente faz. A gente cansou de falar para lamentar um pouco, a gente não tem onde tocar. Fomos atrás. Hoje o Rock Party é uma demonstração disso, que se você for atrás, insistir, você consegue. Mas tem que ser chato. Tem que ser chato. Isso aí eu tenho diploma. Luciano, tem alguma banda que a comissão almeja muito trazer que ainda não trouxe? Tem. Você pode mencionar? Cara, posso, mas... específico? Olha, eu vou falar de um gosto particular meu, que é o meu segundo sonho a tentar ser realizado. Mas eu não sei se vai ser realizado tão cedo. Que é o Planet Hemp. É uma banda que eu acho do caralho, eu acho muito foda, muito pesado. Mas é aquilo, né? A cidade é uma cidade muito conservadora. Como é que eu vou explicar que eu tô pagando uma banda com dinheiro público que só fala de maconha no palco? Tem essa questão. O patrocinador toparia patrocinar com uma banda dessa lá? Essa é uma interrogação que eu vou deixar aqui no ar para quem Ô D2, faz de graça. De graça? Nossa, amanhã ele tá lá já, velho. Mas assim, tem certas brigas que você não adianta você comprar, que daí é só você criar um cenário talvez necessário para o momento. Mas eu acho que sim, a questão do que eles cantam ou deixam de cantar não é o que me interessa. Me interessa é ter um artista que tem um renome, que tem um legado dentro do rock nacional, que acho que contribuiria muito para o festival. Mas essas situações são complicadas. Exatamente. E internacional, você já mencionou o Sepultura, que concordo plenamente contigo, que é uma banda mais internacional que nacional. Tem alguma possibilidade de chegar a uma internacional de fato mesmo? Vou ser bem sincero com vocês, é muito difícil. Difícil. Porém que julho são os meses do verão na Europa, que é onde estão os festivais mais importantes. Então até para a banda nacional é difícil fechar. Sempre foi difícil fechar com Angra, com Ratos de Porão, com Sepultura, porque eles estão nesses festivais. A gente já aconteceu uma coisa, não sei se vocês sabem disso, a gente já chegou a fechar com o Joey Ramone. Não, Mark Ramone, perdão. Mark Ramone. Mas aí ele estava vindo para o Brasil uma turnê, a turnê precisou mudar de data 2 vezes, a gente estava realocando o festival 2 vezes, quando chegou na terceira, falou, aí é demais, não vamos fazer isso, né? Daí tivemos que perder. Mas assim, o Nazaré veio oferecer o trabalho para trás do festival, a Brujeria também, uma banda que veio oferecer. Que são nomes que a gente sabe, que a gente que é do estilo gosta, mas também é uma banda que me preocuparia se traria um retorno de público que a gente espera, entendeu? Porque Brujeria mesmo eu gosto, eu conheço, pesado, mas de 10 pessoas que você perguntar aí, talvez uma só saiba quem são os caras, entendeu? E então isso aí a gente precisa pôr também na balança para ver o que compensa. Mas se pudesse, assim, uma banda que eu vejo direto no Brasil é o Deep Purple. Eu acharia do caralho trazer os caras pra cá, porque é uma banda que eu amo pra caramba, cara. Deep Purple é foda. Porque assim, quando você vê que a banda vem muito pro Brasil, você começa a entender já que talvez o cachê não seja algo muito astronômico. A exigência também não seja algo muito forte, porque eles tocam geralmente em casa, não é estádio, né? Por exemplo, o Titãs Reencontro, a gente foi atrás, né, quando ia ter esse reencontro, pra ver se podia. E o produtor deles era o produtor do Capital, que é o Tidi, que é muito amigo nosso, né? Já ficou parceiro de estrada. E eu liguei para ele e falei, Tidi, quero trazer o Titã Sem Encontro. Ele deu risada no telefone comigo. Eu falei, pô, Luciano, não é por nada não, mas cara, só de estrutura não dá. Aí ele falou um valor lá que eu não posso abrir aqui, mas eu falei, não dá, deixa quieto, porque foi uma estrutura assim, de estádios, né? É um show que foi vendido para uma empresa, a empresa só alocou em portes muito grandes, que são estádios, né? Show para 30, 40, 50 mil pessoas. Para 80 mil pessoas, né? Que foi o que eles conseguiram lá. Então, quantas o retorno pessoas cabem lá no recinto? Hoje o meu recinto, o meu alvará é de 20 mil pessoas. 20 mil? 20 mil. Por dia, no caso. Pegando o gancho do Titãs, eu assisti um show do Titãs lá, 2016. Cara,
Acho que era a estreia do Beto Lee, que é filho da Rita na guitarra. Showzaço, hein? Showzaço. Cara, acho entregaram foi um meu puta show show. preferido, cara. Acho que foi meu show preferido desse lá. Eu gostei bastante do pouco que eu assisti, eu achei bacana. Engraçado que o produtor desse dia foi o Ricardinho, que foi produtor do Charlie Brown com a gente. Quem te bateu de boca esse dia aí, cara. O Ricardinho pegou pesado com a gente lá pro Titãs. Depois, o Charlie Brown tava mais maleável, foi mais bacana falar com ele. Inclusive, ele vai estar com o CPM 22 agora. Fiquei sabendo que ele tá com o CPM. Será que ele tá mais manso? Não, ele tá. Agora Todas as versões será que você vai encontrar? Não, agora eu bato nele se ele vier com graça. Né? O Ricardinho é um grande amigo de estrada aí, me ajudou bastante quando veio o Charlie Brown aqui. Então, assim, eu pago o pagamento o trabalho dele é ser o cara que pega no pé do produtor do evento para poder ter tudo encaixado certinho. Então, é que a gente lá atrás, a gente aprendeu apanhando muito. Porque a gente não é organizador de evento profissional. Hoje a gente tem um know-how, mas sim. Você era baterista, né? Sim. Gosto pessoal, coletivo ali, vamos fazer. Total. Você quer fazer um evento para trazer banda? Tem que se adequar ao que ele vai exigir. Então, muita coisa a gente nem imaginava, sabe? Esse lance da organização de passar do horário é um caos para eles. Pra gente, fala, não, espera um pouquinho, ainda nada, não. Foi engraçado, porque de tanto apanhar, quando eu fui secretário de Cultura na Santa Cruz, eu organizei alguns outros eventos de outros estilos, né? O Manifest, que era voltado à cultura religiosa, teve o sertanejo lá também, que eu não lembro agora, mas teve o Festival Sertanejo, que foi o pessoal do country, sertanejo, moda de viola. E eu lembro que nesse do sertanejo, mesmo lidando com bandas grandes, eu tive um produtor lá que ia atrasar a entrada do artista e ele veio falar comigo assim tal. Ele queria pôr pessoas do artista no palco. Eu falei, não, no palco vai ficar só quem vai tocar. Não, mas tem que lá, e ficou. Eu falei, não vai. Aí eu escutei uma coisa que eu jamais cheguei a escutar. Eu falei, pô, Luciano, você precisa ser mais maleável, cara. Eu falei, eu preciso ser mais maleável? Vocês brigaram comigo a vida inteira e agora eu que tenho que ser maleável? Eu falei, não vai subir. Mas no fim entendeu de boa até. E no festival gospel que a gente fez aqui, veio o produtor do Rosas de Saron, acho que é o Eduardo, o nome dele, muita gente boa também, e houve um atraso, um problema técnico no instrumento deles lá e atrasou uns 40 minutos para passagem de som. E ele veio perguntar para mim se poderia compensar esse atraso depois lá. Eu falei, não, tranquilo, tal. Ele olhou assim, deu um abraço, obrigado. Não ia rolar. Não ia rolar. Então, assim, você tem que ter jogo de cintura nessas horas, tem que saber também pensar no artista, também, os problemas que ele também vão ter lá. Eu lembro, uma coisa que eu lembro também do Detonautas, que aconteceu com eles era o último show da turnê deles e faziam acho que 2 meses que eles não tocavam juntos. Eles queriam pelo menos passar o som por conta desse tempo que ficaram sem tocar juntos. E que aí pegaria já um tempo do festival para montagem para as outras bandas. E aí o produtor veio falar comigo. E eu tenho uma amizade muito legal com o pessoal do Detonautas lá da última vez que eles vieram. E o Daltinho, que é o produtor, foi falar comigo, falou, você não vai atrasar, tal, tem como ficar? Da minha parte não tem problema, só que o que vocês atrasarem, eu vou compensar no tempo das bandas regionais, porque o meu foco, sinceramente, são eles. A banda famosa eu trago aqui unicamente porque é o público que vai me agregar. Mas eu preciso pensar em quem tá ali, que não tá ganhando. A gente não consegue pagar um cachê para as bandas, a gente paga uma ajuda de custo para eles, entendeu? Se vocês estão vindo aqui com um cachê dentro do que vocês pedem, nada foi recusado. Então, assim, o que vocês atrasarem, eu vou começar no das bandas. Tá bom? Eu falei, não, tá ótimo. E, cara, foi super bacana. Eles passaram o som, já tinha uma galera no festival, a galera pôde ver a passagem dos caras, o Tico foi muito bacana com o pessoal também lá. E, cara, assim, se a pessoa tá aberta a dialogar, sim, a gente vai ser maleável se eles forem maleáveis com a gente também. Que nem eu vi agora que no Cerca Rock Fest, o Nando Reis tocou lá e tiveram problemas com a produção. A Pitty tocou em Fartura, tiveram problemas com a produção. E eu fico pensando, pô, os caras estão apanhando agora porque ainda não teve esse lance de lidar com produções grandes. Que aí a exigência é muito forte, cara. Desde o parafuso que você usa no palco até eles pedem para apagar o poste do recinto, por exemplo. Iluminação pública, não pode desligar a iluminação pública do poste. Vai ficar ligado? Você vai ficar ligado. Agora eu entendo por que você não consegue desligar. Porque como eu sou cobrado, eu já tô me cobrando antes do cara vir. Então eu preciso já ter um. Já apanhou o suficiente pra você nossa senhora, saber foi que é assim soitado em praça pública várias vezes. Quando chega o dia do evento, você abre o leque assim, pô, já aconteceu isso comigo. Se acontecer mais alguma coisa, hoje eu sou o chato do rolê também. Eu sou o cara que vai lá e
briga com o fulano, com o fornecedor de fazer as coisas do jeito certo, porque se ele não fizer do jeito certo para mim, eu vou ouvir do cara, eu vou entregar um mau resultado pro cara e para as bandas regionais, que podem não estar preocupadas, mas eu tô, porque se eles vão se preocupar, eu vou me preocupar, porque é aquilo que eu falo, eu gosto de pagar os outros, porque daí eu posso brigar com eles. Eu posso Vamos cobrar, fazer uma coisa de graça, daí você vai falar, tô fazendo de graça, eu não posso, não, cobra aí R$1, eu posso brigar com você, tá bom, né? Agora não tem barganha, né? Exatamente. Cobra agora. E como que funciona a transição de bandas? O que é trocado entre uma banda e outra? Só o instrumento da pessoa? Cabo, essas coisas? Não. O que a gente faz para ajudar com que fique mais fácil para as bandas e para a gente? Nós temos um backline de qualidade muito boa. Assim, o som que vocês tocam lá, as bandas tocam lá, não tem muita diferença do que o Nando Reis, o Detonado e o CPM vão tocar. É tão bom ou até melhor, dependendo da marca. A gente deixa um setup de qualidade para eles lá, que é o corpo da bateria, os amplificadores de guitarra e baixo lá à disposição. Então é só a troca do instrumento em si. A bateria tem que trazer os pratos de cada um. Pedaleira, essas coisas. Pedaleira também, essas coisas, cada um troca o seu, porque é uso próprio, né? Mas o grosso já tá lá. Faz o som do cara. O que é o geral, você consegue fazer com todos lá. Até pra questão de tempo, né? Porque é uma hora de som, mas desse uma hora, 10 minutos são para preparação. Então eu sempre falo, se você conseguir se preparar antes, você toca mais. Uma música mais. E faz diferença. Então eu sempre falo, vê o que você quer realmente, o som que você quer apresentar, porque tem banda que vai com música estratégica. Eu preciso tocar minha autoral X, ou a música tal do System of Down, porque vai fazer sucesso, vai dar repercussão, os caras vão fazer roda, vai filmar isso daí. Então já deixa o cara, ver o tempo que vocês vão fazer, trabalhem o tempo, e porque se tiver mais tempo eu vou avisar vocês, e eu vou sempre avisando, falta 10, falta 5 e encerrar. Então o pessoal começa a se programar. Eu vejo que tem banda que programou, ensaiou 1 hora de repertório certinho pra dar na lata. E a galera. Legal, cara. E funciona, tem funcionado até hoje, pelo menos. Nossa, Vocês têm um canal no Instagram da divulgação das excursões, né? Né? Isso, um post, na verdade. Um post, isso, Cara, qual que é a cidade mais longe de Santa Cruz que vocês já tiveram conhecimento que houve excursão pra Cara, de excursão, eu acho que Ribeirão Preto, Cacete. Curitiba. É longe. Curitiba é 6 horas de viagem de Santa Cruz. 6 horas. Cara, deve ter mais. Eu teve uma época que eu passava pelo estacionamento, que agora essa placa nova me fudeu. Mas eu adorava o estacionamento e ver as placas dos carros, cara. Pode crer. Eu vi placa de Curitiba, eu vi placa de São José dos Campos, né? Dá umas 7 horas. Você acha a galera regional e até mais longe que Curitiba, Ribeirão Preto, né, essas coisas, vai muito mais do que a própria cidade ali em si. Não, a cidade ainda é maioria, mas cada vez mais as pessoas de fora têm vindo, viu, João? De fora têm vindo, porque as excursões têm crescido bastante ao ponto de eu ter que fazer um post, porque vem muita gente perguntando pra gente no inbox que vai ter excursão em tal lugar, e a gente não organiza excursão. Então eu pensei, vamos fazer um post onde a galera que faz excursão já se concentra ali e tá lá. Então se você quiser, você procura lá. Eu ainda acho que precisa fazer uma coisa mais organizada, mas preciso ter tempo para poder parar e ver isso aí. Mas eu pretendo organizar as excursões de uma forma mais fácil, depende de um cadastramento dessas pessoas e tudo mais. Porque as excursões não são só de empresas, tem muita gente que faz, né? O pessoal de Pau Sul mesmo, até uma amiga minha que faz, a Patrícia, ela sempre faz com a galera de Pau Sul. Pode vir 3, 4 vans já de lá, sabe? Uma galera gigante, que a galera quer poder beber, não ter que pegar estrada e tudo mais, não tá cansado e tudo mais. Então isso aí faz uma diferença muito grande. Mas eu notei que as excursões têm crescido gradativamente, mas ainda não parei para mensurar a distância que eles percorrem, entendeu? Aqui de Ribeirão Claro, a título de exemplo, não é tão longe, né? Mas nos áureos tempos, assim, da juventude, vamos dizer assim, pô, a gente foi de ônibus já, cara. A gente foi de ônibus. Aí chegou a pandemia e o pessoal deu uma mais desacelerada, mas esse ano a gente vai estar lá de novo, pelo menos com uma vanzinha, a gente vai. Por favor, Você for a pé, né? Você vai. Com certeza. Já posta no tópico então, van saindo de Ribeirão Claro. Chega todo ano. Você que organiza, né? Um monte de gente vem me questionar se vai ter ou não excursão. É referência já. Pior que é. Só que, cara, uma coisa que é um saco.
Você imagina organizar um evento. O cara Você não sabe o que você está falando, rapaz. Aí a pessoa chega lá e fala, pô, Vitão, não Não vou. vou mais, Ô, gente, ó, tem que dar o nome, tem que ir, viu? já pega adiantado se não for. Isso aí faz toda a diferença, porque eu vejo que teve gente já, acho que o pessoal de Piraju uma vez estava bem chateado porque quem estava organizando a excursão, no fim, um saiu, outro saiu porque foram para outras excursões. Não sei se por valor. Não Acaba sei que passando na cidade. Ficou de passar em cidades, aí acaba ficando mais barato do cara da van, não sei, alguma coisa assim. E aí abandonaram a van, a pessoa tem que desistir da van porque não deu em pessoas. Aí é foda, né, cara? Aí que fica aí pros vanzeiros fazer umas promoções, ajudar o pessoal a sair. Com certeza. Só ir ali do lado. E, pô, pro vanzeiro não precisa ficar tomando uma. Vai lá comer um lanchinho. Esperemos que ele não tome nada, né? Porque. É o que você trabalho espera. dele. Eu tô indo pra tomar um e o cara vai me Se for bem tomar um, eu tomo mesmo aqui. Eu Aí o motorista, será que alguém consegue voltar e ficar... Pô, rapaz, eu passei do ponto aí. Meu Deus me livre, até isola, pelo amor de Deus. E pra esse ano, Luciano, 2025, tem novidades à vista aí? Questão Cara, da estrutura, questão de divulgação. A gente tá, esse ano, a gente teve, por conta da troca de governo lá, a gente acabou tendo um pouco tempo para trabalhar na organização do evento em algumas situações. Então, a gente está com 3 bandas que já apareceram no festival, mas que a gente sabia que trariam um apelo de público bacana também, do mesmo jeito. E como a gente veio a gente teve um prejuízo comercial muito grande do ano passado para cá, por conta de uma baixa dos altos gastos que a gente teve do festival. Que eu falei, depois da pandemia, as locações estão muito caras, cara, sabe? E a gente teve investimento no painel desse ano. Como ele funcionou muito bem, a gente já percebeu que conseguimos comercializar e fazer dinheiro com ele. Então, aquilo que foi custoso ano passado, hoje ele pode ser uma fonte de renda. Né? Ele nos dá retorno. Então, assim, a nossa novidade mais foi na parte comercial. A gente vai ter agora nos telões de transmissão, nos intervalos de bandas, vai ter a veiculação da propaganda do cliente, do patrocinador lá. Vamos manter o painel de transmissão, porque foi um sucesso, isso vai manter. A transmissão via YouTube também vai ser mantida. Os patrocinadores vão estar na transmissão do YouTube também, para ter um retorno financeiro. Eu já consegui a autorização das 3 bandas para fazer a transmissão dos shows deles, porque é uma coisa bem difícil de conseguir. Nossa, isso é massa. Legal, a gente conseguiu, é uma novidade esse ano, porque ano passado a gente não conseguiu de quase ninguém, só do Paulo Ricardo. A gente conseguiu a autorização para transmitir o show ao vivo. E esse ano as 3 vão participar e eu estou vendo se eu consigo manter o show das 3 no canal para ser visualizado depois. Isso ainda está em negociação, porque depende de fatores do YouTube em questão de direitos autorais. Aí eu estou até com o empresário do CPM22 conversando sobre isso para alinhar, mas espero que dê certo também essa questão. Então, mais da divulgação disso aí, das bandas regionais, a gente apresentou todas as bandas lá, a gente entende que são bandas que têm uma sinergia muito bacana com o evento também. E lembrar sempre o pessoal que 1 quilo de alimento não perecível de doação, por favor, doem, ajudem a gente, para ajudar as pessoas. Se ser 1 quilo, pode ser 2, 3, sempre mais que quem quiser dar mais alimentação é sempre bem-vindo. Não, e pessoal, quem for também, os 3 dias, pô, vamos variar os alimentos, tá? Não vai me levar sal e açúcar, porque fubá ainda vai fazer pulento, agora açúcar e sal é de ferrar. Dá pra fazer um bolinho agora, açúcar e sal, não acaba nunca, né? É um bolinho de chuva lá, salgado e doce, pronto. Luciano, e no que se deu, cara, a mudança do nome do festival de Rock in Rio Pardo só para Rock in Rio Pardo? Quando a gente estava em 2018, se eu não me engano, a gente tentou algumas parcerias com patrocinadores mais fortes ainda da cena comercial, e nos foi passado que ter o Win fazia uma vinculação muito forte ao Rock in Rio. E a nossa logo era uma palitinha com uma guitarra, que também se assemelhava muito à guitarra do Rock in Rio. Então a gente conversou com uma emissora na época e um banco na época que a gente não consegue atrelar o patrocínio ou a marca por conta dessa ligação com o Rock in Rio. Então a gente fez uma análise geral e vimos que tinha que fazer uma mudança ali para poder alcançar esse patrocinador. Então a gente reformulou totalmente o nome, né? Tirou o Win, porque o Win que fazia a vinculação ao festival. O nome Rock Rio Pardo, Rock é um nome de domínio público. Rio e Pardo também. E Rio Pardo é
É o rio da cidade. Então, nada que faria algum impedimento de ter esse nome aí. Então, a gente tirou só o IN, ficou Rock Rio Pardo, reformulamos a logo com uma característica toda nossa, todo o visual eu falo do shopping, estou um pouco ligado no trabalho ainda, do festival. E aí fizemos uma reformulação geral. E hoje, assim, a gente procura, no lançamento de cada divulgação, edição, a gente reestiliza a logo conforme a época. A gente tem o Yuri lá, que é o nosso designer, que é um moleque top pra caramba, manda muito bem e faz umas artes bem legais pra gente. A cada ano tá com uma cara nova. Cada ano tem uma cara nova. Então você diferencia. Quando você vai fazer, por exemplo, a camisa do festival, você tem esse diferencial do ano diferente, as mídias, o copo também, que é uma grande sensação que a gente faz lá. O copo, inclusive, esse ano ele não chegou a tempo. Eu ia trazer até pra vocês aqui, mas não chegou ainda pra mim lá. Não, a gente chegando lá na sexta-feira, a gente pega. Esse negócio de reformular a marca, né? Eu acho que isso é tão interessante, tanto pra quem vai aí participar do evento e o teu patrocinador também, né? Também. Tem um negócio, tipo, não é só isso e acabou, não vai mudar mais nada. Sim. Tem uma novidade todo ano, uma ao coisa ponto, nova. João, de que as pessoas, os patrocinadores agora, que nem o pessoal dos stands, por exemplo, eles querem deixar brindes para as pessoas também. E eu sempre peço aprovação nossa antes, né? Então eles passam para a gente avalia e repassa o ok ou não. E em cima disso aí estão fazendo isso. Eles não querem só a logo do festival como era, porque a logo é uma logo meio colorida. A logo eu sou daltônico, então não vou saber falar certinho a cor, mas eu acho que é uma logo meio amarelada que ele fez esse ano. Ele disse que não, eu quero a logo desse estilo, porque é o desse ano eu quero fazer desse jeito. Então, isso já faz o cara vir atrás da logo específica da edição. Mais interesse, né? Com certeza, porque assim, usar logo comum é normal para eles, normal. Vai vender da mesma forma, vai ser atrativo da mesma forma. Mas por estar ciente do que a edição esse ano não, eu quero a logo da edição desse ano. Isso aí já faz a diferença. Que massa. Bem legal. Massa, é verdade. Pô, demais. Uma questão que eu acho muito, muito pertinente. Vocês são referência não só na região, como no estado de São Paulo todo, cara. Você que tá falando, hein? Eu não falei nada, pô, os caras vêm de Curitiba, de Ribeirão Preto, longe pra 6 cacete. horas de estrada. Amém. Essas cidades mais próximas, tipo Avaré, Cerqueira César, que eles têm os festivais próprios deles também. Eles procuraram vocês para de repente ter uma base de como fazer festival, enfim, tiraram uma muita base. Gente procura a gente muitas pessoas procuram a gente para poder pegar referência, dicas, até de fornecedor e tudo mais, e tirar dúvidas. Nesses dias até eu falei com um cara de Lençóis Paulista. Lençóis Paulista. Ele faz a cena lá e ele estava tendo dificuldades com a prefeitura, o que podia ser feito e tudo mais. E a gente tem o maior prazer em poder ajudar, porque muita gente acha que por ter um festival nosso, só que a gente não quer que tenha outros. Não, a gente quer que tenha outros. Para a cena é ótimo. O festival foi criado para ajudar as bandas da cena. Então a cena, quanto mais tiver, melhor para todo mundo. Melhor para ver show bom de perto, para ter espaço para as bandas tocarem, para mais bandas virem, surgirem. Todo mundo está ganhando. Então não tem isso de achar ruim, nada. Pode vir procurar a gente está aqui à disposição do que puder ajudar. E eu sei que o Rock in Fire de Fartura, do pessoal lá também, uma galera muito bacana que está trabalhando com eles lá, se espelham muito na gente. O pessoal de Itaí também, que a gente até tocou lá, eu toquei com a minha banda lá, eles conversam muito com a gente, na troca de figurinhas é muito importante. O Avaré Rock Fest, conversei com o pessoal deles lá também, gostam do festival, usam o festival como referência. Agora tem o Rock Caramujo de Palmital, é o único festival que eu não tenho contato com o pessoal da organização, mas vejo o festival crescendo absurdamente também, num formato muito legal. Cara, pra mim isso aí só soma a cena, porque acho que é isso que a cena precisa, de pessoas mais engajadas a não ficar na porra do Facebook falando merda e resolver fazer uma coisa acontecer. Porque reclamar na internet é muito fácil ser o juiz da... É cômodo, né? É cômodo. Então, levanta a bunda da cadeira e faz alguma coisa pela tua cidade, pelo teu estilo, pelo teu movimento, pelas suas bandas. É o que eu acho que o pessoal devia fazer mais em vez de reclamar, porque de incentivar. Mesmo que assim, se você não quer fazer nada, vá ao festival, contribua, doa o alimento, compra uma coisa na praça, o que menos você fizer já está fazendo muito para a galera. Porque a gente, o nosso trabalho é totalmente filantrópico, a gente não ganha nada para isso. E a gente não liga de não ganhar, eu ligo de perder. Aí começa a ficar complicado. Né? Mas a gente faz isso de coração para entregar um festival o mais possível legal para vocês se divertirem, para você com a sua família, com o seu filho lá,
para você só ir lá com a namorada ou para curtir com os amigos. A ideia do festival é trazer diversão para você, melhorar o teu final de semana. Quanto à arrecadação dos alimentos, que é algo importantíssimo, né? Em média, assim, vocês arrecadam quanto cada ano e é destinado para quais instituições? Nosso recorde até hoje foi de 8 toneladas. Né? A gente quer chegar aí ainda é pouco pelo que o festival entrega de público. Mas a gente quer chegar em pelo menos em 10 esse ano, nos próximos anos aí. E ele é repassado, até então era o Fundo Social. Esse ano, se eu não me engano, a Prefeitura vai fazer uma mudança de passar para famílias específicas. Acho que vão montar cestas básicas, né? E repassar para famílias específicas que estão em situação de vulnerabilidade. Cara, bacana demais. Bacana demais. Isso é importante ajudar quem precisa. A gente o festival sempre teve esse fim, né? Eu acho que isso agrega para todo mundo, né? A quem está precisando e também você fazer o bem às pessoas, né? Legal, cara. Putz, você só entrega coisa boa. Você entrega um momento de qualidade, você entrega alimentos para quem precisa. Sim, eu acho que a gente tem uma chance de poder fazer algo por alguém, né, cara? É sempre bom você poder interceder pelas pessoas que estão precisando, que são menos afortunadas, que estão sem condições. E se o festival puder agregar isso, é o maior prazer do mundo pra gente, cara. Uma vontade própria minha. Já que a gente tá entrevistando... Ele vai pedir camarote. Não. Tá pedindo acesso ao camarim, tá tudo certo. Camarim e camarote. Só isso, só. Traz uma banda cover do Stones de novo, Luciano. Veio o pessoal de Bauru. Eu fui o Delix, né? Delix. São muito bons. Do meu amigo David. Nossa, os com certeza, muito bons. Cara, tem tanta banda boa, cara. Eu particularmente, eu sou muito fã de Stones, cara. Mas Beatles é melhor. É minha segunda banda favorita. É a eterna briga que eu fiz de propósito. É minha segunda banda favorita, mas Stones. Eu amo Stones também, cara. Beatles, Led Zeppelin, depois vem Stones. Stones pra mim é o concurso. Fazer um Oktoberfest do rock, um mês só ele tocando. Maravilhoso. Luciano, e a questão, cara, assim, de vocês só comercializarem cerveja e chopp de bebida alcoólica? É recomendação do poder público ou é vocês mesmos que decidiram dessa forma? Não, a recomendação veio de reuniões com a Polícia Militar, no nome do capitão Cassiano. Hoje é o capitão Lucas Franciscon que conversa com a gente. São grandes parceiros nossos, agradecemos sempre a parceria com eles lá. E nos foi indicado a não abertura para consumo de bebida destilada. Cara, faz 23 anos que a gente faz evento, não há nenhum BO registrado. Acho que é o fator time que está ganhando não se mexe. Acho que é uma coisa que a gente não vai fazer tão já. Não pretendemos fazer. A gente tem todo ano, até a gente está conversando nos bastidores sobre isso aí, que todo aporte financeiro é importante. Eu tenho todo ano alguém querendo comprar nossa praça de alimentação. Valores assim, de 150, 180 mil, que ajudaria muita gente. Mas nós não vamos fazer isso porque a praça de alimentação nossa é vendida box a box para os nossos parceiros. E a gente deixa eles à vontade para comprar de qual fornecedor ele quiser. Porque não sei se vocês têm conhecimento. Geralmente as praças de alimentação, quando são vendidas, você vai vender para o Iago, a praça, você só pode comprar o espaço dele. E a bebida dele. E o copo dele e o gelo dele. E aí ele te vende a água a 7, você vender a 8. A ideia da comissão não é que você vá no Rock Party e você pague R$10 uma água. Eu acho isso um absurdo. Também acho. Nada contra quem faça. Essa galera, a gente quer lucrar, tem que lucrar. E cada um... você não quer pagar R$10, não vá. Eu penso assim. Eu não gosto de pagar isso numa água, eu não vou. Simples assim. Assim como não vou no Rock Party desse lado. Então não vá. É um favor que você faz pra gente. Não, é absurdo lá a qualidade das coisas que vocês colocam lá e o preço, cara. Porque assim, a gente paga X, mas leva isso aqui, cara. É o valor que a gente leva. A ideia nossa não é ter um evento que superfature produtos por conta de você ser a única posição lá dentro. Então a gente exige do nosso parceiro uma prática de valores dentro de um pré-combinado com eles. A gente faz uma reunião com todos os anos com eles. E a gente indica, esse valor das bebidas tem que ser até aqui e não pode passar. Tanto para comida quanto para bebida. E eles acatam e, obviamente, como a gente vê todo ano, eles estão todo ano com a gente e eles têm um ótimo resultado. Com certeza. As conversas que a gente ouve nas entrevistas deles também, em alguns podcasts, mas a gente vê que o retorno de venda é muito grande. Muito grande. E eu não estou preocupado. Se o cara vender R$1 milhão lá, eu estou feliz por ele. Eu preciso daquele aporte que é pedido. A gente também não vai ficar em cima deles cobrando valores extorsivos para poder ter, mas a gente vai ter que ter um resultado do negócio. Né? Eu vejo muito evento que faz condicionado à proporção de venda.
Eu não quero condicionar venda ao negócio. A gente quer que eles tenham um resultado para que cada ano eles estejam lá com a gente. E o cara sempre volta. Ele vai voltar. Então a gente procura trabalhar da forma mais transparente possível, trazendo um bom preço para o nosso público final e fazendo um bom preço para o nosso operador da praça. Da também. praça de alimentação lá, de comida, cara, que vocês oferecem? Lanche, pastel? A gente abre porque o cara já é disposto a vender lá. Então, Tipo, fica a critério da pessoa. já né, teve na espetinho, praça. teve pastel, teve comida japonesa. Mas a maioria que vai é o hambúrguer, né? O lanche, porque ele é mais prático de fazer. Eu tenho um operador nosso lá que ele inventou um sistema que é muito absurdo assim, o que eles fizeram. Por conta da demanda, muita gente tinha de fila e tudo mais. Eles fizeram uma forma assim que... Eu lembro até um dia que eu fui lá pegar um lanche pra mim, paguei, o que eu virei já entregou o lanche na minha mão. Falei, ô louco, mas McDonald's agora? E eles fizeram um sistema tão eficaz, assim, um lanche quentinho, gostoso e tal, de fazer essa rotatividade rápida da cozinha para entregar o lanche na hora. Então você via todo o lugar com... mais, né? Muito mais. Então você via os lugares com fila e o dele dispersando muito mais rápido, entendeu? Então, depende deles também. Se eles tiverem ideias criativas de poder melhorar, teve um cliente que queria pegar um ponto de venda só para vender ficha. E era um ponto de stand, onde stand é R$4.000. Só para ficha. Então, é o que eu falo, imagina o quanto que os caras não vendem lá. Referente à praça de alimentação, os espaços são todos vendidos já para os parceiros ou vocês têm ainda à disposição? Não, a praça lançou, vende. A praça, eu tenho fila de espera hoje. Cacete. Graças a Deus. A gente não pode reclamar. A praça já sempre dá muito resultado, então a gente tem uma venda muito forte dele. O que eu tenho hoje, poucos espaços é do stand, que ali é mais pontual, porque realmente o que vende é comida, e lá eu não posso pôr operador de comida. Eu preciso pôr alguém que... Uma ativação de marca, as concessionárias de carros estão lá com a gente, oh meu Deus, o Special Dog, que é o nosso patrocinador principal, eles têm uns pontos de stand, porque a cota deles abrange um ponto de stand lá também, entendeu? E eu tenho negociações de outras ativações vigentes ainda que estão para ser aprovadas também. Bacana. Perfeito, perfeito. Nossa, espetacular. Bom, da minha parte, acho que esgotou, cara. É sensacional. É sensacional, gente. Eu vou estar lá esse ano. Por favor, todos convidados. Levem seu 1 quilo de alimento por dia, por favor, também. Ajudem. Não, já falei, já vou levar mais. É sacanagem. Não, porque assim, você entra naquele negócio, você se sente bem pra caramba. Sim. Então, pô, você vai, beleza, vai tomar uma cerveja ali, vai comer alguma coisa, mas, pô, leva uns 3 quilos pelo menos, assim, cara. Porque é bom pra caramba. O que é entregue lá, o ambiente, cara, que é aquela coisa que eu falei pra você, do pai ali, que você vê, pô, você tá tranquilo, você não tem que ficar olhando pro lado, você não precisa ficar preocupado com nada. Então, Sim, o que a gente puder fazer para transformar, deixar mais cômodo para o público, a gente vai tentar fazer. É que, claro, a gente faz um evento hoje que a gente tem uma interrogação muito grande no começo dele, porque a gente não sabe o que a gente vai angariar de patrocínio. Então a pessoa fala, vocês têm que fazer uma meta, uma especulação. A gente tem uma meta lá de até X, mas é tudo dependendo do aporte, da pessoa querer vincular a marca ao festival. Por isso que eu falo, eu agradeço muito o patrocinador que está lá só para ajudar, mas eu queria que ele estivesse muito mais para ter um retorno do que para ajudar unicamente o festival. Óbvio, a ajuda é bem-vinda, eu não vou negar um aporte desse daí, mas eu entendo que quando ele tem um resultado, esse investimento vem dobrado o outro ano. Tanto que uma mera mudança que nós fizemos em algumas cotas, a gente já teve um proveito da cota mais valiosa nossa, hoje tem mais fechamento do que as demais. Então, assim, todo ano é um aprendizado. Para a gente mesmo que está há 23 anos, a gente aprende e ainda não aprende muita coisa. Então a gente vai na tentativa erro todo ano. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Vamos zerar isso aqui, vamos começar ali. Ou reestruturar ali que está dando certo, podemos melhorar e basicamente isso aí. Entendeu? Bacana demais. Sucesso nessa Muito obrigado. aí, Luciano. Obrigado. Que sejam tão boa quanto as outras. Muito obrigado. Estaremos lá, com Estaremos certeza. lá tomando um chopinho e Opa, curtindo com um rockzinho. certeza. Muito obrigado. Bom, Fechou, mano. acredito que seja isso. Agradecer a presença do Luciano, nosso segundo convidado do Isso aí. podcast. Uhul. Ainda inexperientes para entrevistar, mas enfim, o que vale é a boa intenção, penso eu. E estaremos lá. Luciano, quais dias serão mesmo de julho? Rock Hill Par 2025, 11, 12 e 13 de julho. 11, CPM 22 encerrando a data. Temos mais 3 bandas antes deles. No sábado, Detonautas encerrando o dia com mais 6 bandas.
Gente, minha memória não funciona, então... Quanto mais, melhor. Mas só no Instagram que tem tudo lá. E domingo, Nando Reis encerrando à noite com 5 pessoas, com 5 bandas tocando também além dele. Entrada apenas 1 kg de alimento não perecível, perdão. Tem estacionamento com seguranças, alimentação completa. Área VIP, quem quiser, a gente deve soltar a venda da área VIP também em breve. Vamos soltar também a divulgação do copo oficial do festival hoje. De novo, 2 versões desta vez, 2 cores diferentes. As camisetas também estamos esperando o fornecedor nos entregar. Então muita coisa vai ser divulgada aí nos próximos dias. E reforço mais uma vez, apoiem o movimento, apoiem os festivais da região, não só o nosso, mas de todo mundo. A cena precisa disso, as bandas precisam disso. É importante que, até numa conversa que eu tive recentemente com uma musicista amiga minha, mas vocês focam nas bandas trazerem o público. Não, eu foco que o público vá, e se for do interesse dele daquela banda, ou da banda regional, ou da banda famosa, que ele vá para desfrutar um ambiente legal. O festival vem disso, o festival te fornece isso, porque o nosso fim, que nem eu falei para o Iago, a gente não pretende cobrar, isso não é uma coisa que a gente tem, a gente vislumbra em algum ano cobrar a entrada. Acho que sem chegar a gente fracassou, porque a ideia do festival é ser aberto a todas as tribos, que você que curte do thrash metal ao death metal, do pop ao punk, você vai lá para curtir. Respeitando todo mundo, sendo educado com todo mundo, dá para você curtir o que você quiser, não tá ali o que você quer ouvir, tem 1000 coisas para você fazer no evento todo, no recinto, vai fazer uma coisa e tudo mais, e assim, vão ao festival, lembre de levar o alimento não perecível, porque isso nos ajuda bastante, e vamos todo mundo ser felizes. Agradeço vocês aí pelo espaço mais uma vez. Muito bom a estrutura de vocês. Vocês estão falando que é o segundo, tá, mas a estrutura está muito boa. Parabenizo vocês. Que quem dera tivéssemos mais podcasts ainda para poder falar sobre o festival. E também para quem precisar da gente, só entrar em contato, quem quiser patrocinar, fazer um stand, conversar, cadastrar a banda. Com certeza. As divulgações, só para constar para o pessoal, as divulgações vocês estão fazendo exclusivamente em algum canal, por exemplo, Instagram, ou tem vários? Toda a divulgação nossa é em cima das redes sociais do festival. Então, instagram.com/rockilpardo, facebook.com/rockilpardo e youtube.com/rockilpardo. Beleza, lá vai ter todas as informações, principalmente no Instagram, informativo. Site também, né? O site, nossa, muito obrigado, João. O site nosso que tem um patrocinador envolvido que eu estava esquecendo já. Depois eu te dou uns 10 reais. A gente lançou uma versão nova do site oficial do Rock Il Pardo, que é www.rockilpardo.com.br, que foi feito pela parceria com a GV8, site de sistemas, que é um grande parceiro nosso há muitos anos já também, do meu amigo Hugo e Michael. Então visitem o site lá, tem muitas informações lá também para ver. E tanto o site quanto o Instagram tem o nosso, mas o nosso trabalho mais rápido é pelo Instagram, por conta da interação que a gente tem com o público também. Bacana. E reforçando, pessoal, quem quiser excursão, que seja de outras cidades, tem um post exclusivo lá. Vão comentando lá. Posta aí lá, Vitor, faça excursão de Ribeirão Claro para Santa Cruz. De Ribeirão pode me procurar, que eu sempre vou ajudar aí todo mundo pra gente colar. Já consegui uma excursão já. Tem um lugar. Beleza, Luciano? Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês, gente. Foi um prazer, foi uma conversa proveitosa.